pessoal, meu nome é Dayana. Atualmente eu atuo na área do desenvolvimento humano e basicamente eu ajudo as pessoas a potencializarem o que elas realmente são. Eu sei que parece confuso. Como assim você vai ajudar alguém a potencializar quem ele realmente é? Para fazer isso, eu uso diversas metodologias, tá? Então eu uso a metodologia do coaching, eu uso PNL, análise corporal, análise comportamental. São várias técnicas que eu utilizo para ajudar a pessoa a potencializar quem ela realmente é. Aí você pode ficar se questionando, como assim? Ainda não entendi. Como uma pessoa que eu nem conheço pode me ajudar a potencializar o que eu sou. Então eu vou contar resumidamente uma breve história para vocês em como isso é super importante. Eu já estava num processo de me questionar sobre várias coisas na minha vida e acho que a pandemia veio e aí a gente teve tempo para pensar e eu comecei a me questionar em relação aos meus desejos, né? Durante toda a minha vida eu fiz tudo aquilo que a sociedade exigia. Então eu fui aluna nota 10, eu fui amiga da galera, eu fui pra faculdade, eu casei na igreja, tive filhos, comprei minha casa, comprei meu carro, viajei pra fora, fiz tudo certinho. E depois de eu ter feito absolutamente tudo certinho, entre aspas, eu me vi meio assim, cara, a gente cresce com aquela ideia que a vida é nascer, crescer, casar, ter filhos e morrer. Nesse meio tempo a gente estuda, né? E aí eu me vi assim, cara, só falta eu morrer agora. Já fiz tudo. E eu percebi que eu estava existindo numa potência mínima de mim. Que eu poderia ser mais. Aí eu falava, ser mais o quê, né? Eu acho que todo mundo tem uma vozinha que vem lá do fundo do coração e tá sempre dizendo assim, faz isso, faz isso, faz isso. E muitas vezes a gente tenta silenciar essa voz, né? A gente procura silenciar essa voz. Então, quando eu me vi tendo feito tudo, eu passei a ouvir essa voz. E aí eu comecei a seguir tudo que essa voz me falava. E eu comecei a seguir e fazer as coisas que essa voz ela ia me falando. E foi quando eu me encontrei. Com a pandemia, vocês devem ter visto muito falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, jornadas de propósito. E a galera pega isso como se fosse jornada do propósito. Eu vou descobrir que eu sou um semideus. Você é um semideus, só que você ainda não sabe, né? Mas a jornada do propósito, ela tá relacionada com você fazer uma coisa que você faria de graça pro resto da sua vida. É descobrir o que você ama. E assim, é servir as pessoas fazendo o que você ama. Você vai servir as pessoas fazendo o que você ama. E eu sei que você não sabe qual é o seu propósito. Eu sei que você sabe que você nem acha que nem tem um propósito. Eu sei que você acha que a vida é simplesmente isso que você está vivendo agora, mas eu posso te garantir que ela não é. E quando você encontra o seu propósito, é louco, cara, porque o universo ele começa a corroborar para que você realize as coisas. Então, todas aquelas coisas que você não conseguia fazer antes, quando você estava fora do seu propósito, elas começam a se aproximar de você. Essas coisas começam a se aproximar de você quando você se aproxima do seu propósito. E aí eu te pergunto, hoje, você sabe qual que é o seu propósito? Você está perto do seu propósito? Ou você está simplesmente exercendo a profissão que socialmente gera um status? Ou de repente você está naquela profissão porque você acha que é só isso mesmo que tem para você? Ou seus pais falaram que de repente você ser médico, fisioterapeuta seria o melhor? O que você faz? Muda quem você é todo dia? O que você faz te dá vontade de aprender mais todos os dias? O que você faz gera impacto na vida das pessoas? Se para todas essas perguntas você respondeu não,
Dizendo não para todas elas, você só diz uma coisa, que você está longe de ser realizado. E aí, eu tava num treinamento, e nesse treinamento que me deu despertar, tinha uma ferramenta que falava assim: nós todos somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E eu falei, cara, pôr no papel. Quando eu vi minhas 5 pessoas, eu falei assim, caceta, eu não quero ser a média dessas 5 pessoas. E não é algo que a gente escolhe, né? É algo que você tá no trabalho, você não pode escolher com quem você vai trabalhar. Você casa, tem seu marido, você tem seu pai, você tem sua mãe, e às vezes você não quer ser a média deles. E isso não quer dizer que você não os ame. Quer dizer que você não quer ser a média daquelas 5 pessoas, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por que eu entrei nessa ferramenta da média das 5 pessoas? Porque as pessoas com as quais a gente convive, elas ou nos aproximam ou elas nos afastam dos nossos objetivos. E aí eu percebi que as minhas 5 pessoas estavam me afastando do que eu realmente tinha que fazer, o que eu queria fazer, o que eu sentia vontade de fazer, mas eu não fazia por status social, por causa das outras pessoas. E foi aí que me veio o start, o outro é problema dele, sabe? Apesar de eu amar o outro, né, vamos falar dos meus pais, do meu marido, dos meus filhos, quero que o outro se foda, deixa o outro fazer, cuidar da vida dele e deixa eu cuidar da minha, fazer o que eu tenho pra realizar. Quando eu cuido de mim, eu consigo cuidar melhor da outra pessoa também, né? Obviamente que eu não fui a louca, né? Que falei assim, vou jogar tudo pro alto e agora eu vou mergulhar de cabeça nisso porque, olha, me encontrei. Não, a gente tem responsabilidades financeiras, né? E essas responsabilidades financeiras, elas contam. Então, eu venho fazendo um processo de transição, assim, a passos de tartaruga, mas que tem dado super certo. E qual que é a reflexão que eu quero trazer pra você? Como é que eu vou te ajudar a você a potencializar quem você realmente é? Da mesma forma que alguém um dia me ajudou a ter essa clareza sobre tudo, tá? A gente está vivendo um mundo bem conturbado, né? Os valores estão distorcidos, as pessoas elas estão cada vez mais limitadas, elas não têm compreensão de sentimento, elas não têm compreensão sobre as crenças delas e como essas crenças interferem nas relações e até no próprio destino, né? No futuro delas. Elas não alcançam o objetivo, e elas não sabem por que não alcançaram o objetivo. Simplesmente porque elas não estão em harmonia, né? O que elas pensam não está alinhado com o que elas sentem e com a maneira com a qual elas se comportam, né? E eu só pude fazer isso na minha vida a partir do momento que eu me tornei consciente e tive clareza, né? Que eu deveria estar em harmonia comigo para as coisas acontecerem. E, cara, é triste. Eu acho triste. Algumas pessoas falam que não, que isso é essência, tá em cada um. Mas eu acho triste que as pessoas passem pela vida sem experimentar ter as rédeas da vida, ser protagonista da própria vida. Não viver pelas circunstâncias e vivendo como a vida leva, as coisas vão acontecendo e a pessoa vai acontecendo com a vida. Não, não é isso, gente. Existe algo a mais. Tem algo a mais. E esse algo a mais não é só pra mim, não é pro fulano de tal, pro ciclano, pro beltrano. O algo a mais é pra todo mundo. E aí eu aprendi que assim, a gente pode se contentar dentro da nossa zona de conforto, onde nada de novo acontece, onde os nossos sonhos não estão, ou a gente pode sair, ir pra fora da zona de conforto, onde tudo está acontecendo, onde todos os nossos sonhos e desejos eles estão. É fácil? Não. É gostoso? Também não, é super doloroso. Mas eu acho que quem quer ganhar o jogo tem que entrar no campo, né? E assim, não dá mais pra gente viver a vida como se é isso mesmo e não fosse mais nada. E se fez algum sentido pra você, se faz algum sentido pra você, começa a fazer essa reflexão do que você tá fazendo aqui. Por que você tá aqui? Não deve ser só simplesmente pra sofrer, ou pra chorar, ou pra chegar na sexta-feira tomar uma cerveja com os amigos. Não é só pra isso. Seria ótimo a cerveja na sexta, né? E começa a focar, cara, em realizar as suas coisas, em realizar aquilo que você deseja. Não deixa ninguém falar pra você que é impossível, porque não é impossível. É impossível só até alguém ir lá e fazer.
E aí você fica se limitando por causa dos outros, por causa da sua criação, por causa da sociedade, por causa do Bolsonaro, que eu odeio o Bolsonaro. Para de se limitar por causa dos outros. Para. Bolsonaro não tá nem aí pra mim. Ele nem sabe que eu existo. Tá? Então, para de se limitar por causa das circunstâncias. E começa a agir baseado nas suas vontades. Começa a alinhar o que você pensa com o que você sente e com a maneira que você se comporta. E aí você vai ver a mágica acontecer. É verdade. É real. Tchau.